E pessoal, agora penúltimo vídeo sobre ligações químicas. A gente vai falar sobre a ligação covalente, que ela também pode ser chamada como ligação covalente normal, porque há um outro tipo de ligação covalente, que é a ligação covalente dativa. Essa a gente não vê aqui. Acredito que nem no ensino médio vocês vão ver diretamente, porque alguns livros têm alteração sobre o nome. Mas enfim, vamos falar sobre a ligação covalente. A ligação covalente, diferente da ligação iônica, uma vez que a gente lembra então que a ligação iônica, a gente tem uma transmissão de elétrons do metal para o ametal. Na ligação covalente a gente tem o compartilhamento de elétrons. Então os elétrons compartilhados, eles são utilizados pelos dois átomos ligantes naquela substância. Então, por exemplo, aquele gás que a gente produziu no laboratório com o balão, ou dentro do balão que depois a gente estourou, era o gás hidrogênio, que a gente também pode escrever a fórmula de H2. Se é H2, a gente sabe então que tem dois hidrogênios, né? Dois átomos de hidrogênio dentro desta molécula. Cada átomo do hidrogênio, como a gente sabe pela tabela periódica, mais uma vez, a tabela periódica nos ajudando, cada átomo de hidrogênio possui um elétron. E um elétron na sua última camada, né? Ou seja, é um elétron e como só tem uma camada, um nível de energia é um elétron. Para se estabilizar, o hidrogênio precisa ter dois elétrons na última camada. Então é por isso que os compostos moleculares que são ligados através de uma ligação covalente, eles compartilham esses elétrons. Então, dois átomos de hidrogênio, quando estão ligados, eles compartilham esses elétrons. Então, percebam que tem tanto o elétron de um dos hidrogênios, o amarelo, quanto o verde. São compartilhados. Como eles são compartilhados, cada hidrogênio tem dois elétrons. E a gente pode representar dessas diversas maneiras, mas muito provavelmente a partir de agora vocês vão prestar atenção e vão ver que quando são estruturas de ligação covalente, a gente vê muito mais a estrutura igual a essa última aqui representada, a mais à direita, onde tem através de um tracinho, certo? A ligação representada através de um tracinho. Como acontece essas ligações covalentes entre elementos diferentes? Ali representei um elemento X e um outro Y. Essa ligação covalente, geralmente, ela ocasiona, por consequência, características como um baixo ponto de fusão e ebulição, ou seja, vai ser muito mais fácil a gente atingir o ponto de ebulição e fusão de um composto que é ligado através de uma ligação covalente do que em um ligado através de uma ligação iônica, certo? Então percebam, se a gente tirar açúcar, que é um composto cujos átomos estão ligados através de uma ligação covalente, em cima de uma frigideira quente, esse açúcar vai se transformar em caramelo com o tempo, né? Dependendo da temperatura. Agora, se a gente tirar o sal, que é um composto iônico, na frigideira, esse vai ficar na sua forma sólida por mais tempo. Isso porque essa diferença de pontos de fusão e ebulição. O ponto de fusão e ebulição das moléculas, né, das estruturas ligadas através de ligação covalente apresentam pontos baixos de fusão e ebulição. Eles são sólidos, podem ser líquidos e gasosos à temperatura ambiente. Tudo depende do composto. Isso a gente pode tomar como exemplo tanto o gás hidrogênio que a gente produziu no laboratório, quanto o açúcar que a gente bota em algumas receitas, né? E eles, na sua forma sólida, né, ou líquida ou gasosa, eles não conduzem a corrente elétrica, assim como os compostos com ligação iônica. Tá? Como exceção, os compostos de ligação covalente, eles conduzem a corrente elétrica se eles sofrerem ionização por algum motivo, certo? Então a gente pode transformar essas moléculas em estruturas ionizadas, carregadas, né? E por serem carregadas, elas podem conduzir
a corrente elétrica de alguma maneira. Então, como um exemplo aqui nos slides, a gente pode ver que o hidrogênio ele tem um elétron só e esse elétron está organizado na sua camada de valência, né? Então, aqui por esse slide, imagino que se eu aumentar aqui, vocês consigam perceber que há uma movimentação aqui dos elétrons que anteriormente eram um de cada elemento, cada átomo do elemento, e agora eles estão distribuídos em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles estão realmente compartilhados. E para a gente não ficar desenhando sempre essas bolinhas e estruturas que são meras analogias, né, a gente pode mais simplificadamente representar através da fórmula estrutural, que é no caso do gás hidrogênio, o H2, é representado aqui por esse H tracinho, que é a ligação H. Agora, a ligação covalente normal, a gente então precisa lembrar sempre que cada elétron do par de ligação pertence a um dos átomos ligantes, né? Então a gente pode apresentar dessas maneiras, né? Então a ligação formada, ela simboliza o compartilhamento dos elétrons, certo? Então, enquanto que aqui a gente tem uma ligação simples entre os átomos de H, entre os átomos de oxigênio, formando o gás oxigênio, a gente tem ligações covalentes também, mas aqui a gente tem duas ligações covalentes. E no gás nitrogênio, composto pelos átomos do elemento nitrogênio, a gente tem ligações covalentes, mas 3 ligações covalentes, não uma nem duas, como nos outros exemplos que a gente trouxe, mas 3 aqui representadas. Percebam que a gente pode, tem uma amarela em cada uma dos exemplos, né? E uma das ligações a gente chama sempre de ligação sigma, e a outra ligação, no caso as verdes, né? Quando tem mais que uma ligação, uma delas é a ligação π, ou consequentemente a outra sempre vai ser π, né? Uma é sigma, a outra é π, certo? Percebam aqui, a primeira é só sigma, a segunda é sigma e π, e a terceira aqui é sigma e 2π. A gente precisa lembrar sempre que essas ligações acontecem assim como na ligação iônica, procurando a estabilidade, respeitando a regra do octeto, e na ligação covalente, essa regra também é atendida. Então percebam que a gente tem uma série de regras para facilmente representar esses nossos átomos através das ligações, mas eu vou trazer aqui um exemplo do gás metano. O gás metano, eu acredito que eu posso pular direto para esse exemplo, para o vídeo não ficar muito grande e muito longo. O gás metano, então a gente pode lembrar ou observar que nós temos ali os átomos envolvidos no gás metano, são os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio. Quantos átomos de carbono aparecem numa molécula de gás metano? 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Show! Essa é a identificação necessária. Agora, quantos elétrons a gente tem na camada de valência, ou seja, na última camada do átomo de carbono? Então, não sei. Eu vou lá olhar na tabela periódica. Na tabela periódica, onde está o átomo de carbono? O átomo de carbono está na família 14. E eu lembro que na família 14, todos os átomos de elementos da família 14 apresentam 4 elétrons na sua camada de valência. E o hidrogênio? O hidrogênio está lá na primeira família, localizado lá na primeira família. Então, significa que ele tem 1 elétron na sua última camada. Então, cada elétron de cada hidrogênio vai somar 4 elétrons,
e com os 4 elétrons do carbono. Isso ao todo vai formar 8 elétrons. 8 elétrons, estabilizando esse conjunto de elementos na molécula. Atingiu a regra de octeto. Então, olha como é que a gente pode representar isso. A gente atingiu esses e tem que distribuir esses 8 elétrons das camadas de valência ao redor, né, desses nossos elementos envolvidos. Então, temos aqui primeiro o carbono e os hidrogênios. Vamos botar aqui ao redor do carbono, que é o átomo central, todos os 8 elétrons distribuídos. Temos aqui representados os nossos 8 elétrons que a gente já tinha contado antes. Essa aqui é a nossa fórmula eletrônica, porque a gente está representando os elétrons em volta do carbono. Agora, gente, se eu quiser, eu posso pintar esses elétrons aqui, ó, só para mostrar para vocês e lembrar que cada um desses elétrons azul mais escuro era pertencente aos hidrogênios, enquanto que os elétrons azul mais claro eram pertencentes à camada de valência do carbono. Agora, se eu quiser mostrar para vocês como que essa fórmula estrutural é formada, a gente pode reposicionar esses elétrons de uma maneira e transformar estes elétrons em uma conexão que a gente já discutiu anteriormente e chamou de ligação covalente. Essa é uma maneira de representar essa ligação covalente. Não significa que a apresentada anteriormente não fosse uma maneira de representar, mas essa fórmula estrutural que aqui a gente representa com um traço é uma mais frequente, certo? Um outro exemplo dessa representação aqui das ligações covalentes, né? Então a gente tem o gás carbônico. Sim, o gás carbônico é outro exemplo de um composto cujos átomos são ligados através de uma ligação covalente, ou ligações covalentes. Então percebam quais são os elementos que a gente tem aqui envolvidos. O carbono, né? Que a gente sabe que tem 4 elétrons na sua última camada, por causa da sua posição na tabela periódica, e o oxigênio. Tem 2 oxigênios, né? Então o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua última camada. Ele está lá na família 16, então ele tem 6 elétrons na sua última camada. Quantas vezes o oxigênio aparece? 2. Então a gente considera que 6 vezes 2, 12, mais 4, 16 elétrons envolvidos nas últimas camadas, que são as camadas formadoras dessa molécula. 16 elétrons. Então agora a gente tem que distribuir esses elétrons ao redor do átomo central e os átomos envolvidos, começando pelos ligantes. Então aqui a gente vai contando, distribuindo esses 16 elétrons. Percebam agora que eu tenho 16 elétrons distribuídos ao redor dos meus ligantes e do meu átomo central, que é o carbono. E agora, então, só reposicionando esses elétrons, esses pares de elétrons de uma maneira que fique um layout mais fácil de representar essas nossas ligações, percebam agora que a gente tem esses pares azuis, que são os oxigênios, os elétrons dos oxigênios, né? E os pares do carbono. Agora que a gente vai fazer a fórmula estrutural, percebam que eu vou fazer primeiro a minha ligação sigma entre o carbono e o oxigênio, e a ligação π, a segunda ligação, entre carbono e oxigênio. Agora, no outro lado, nós temos o carbono com oxigênio e o carbono com oxigênio. Ou seja, o carbono, assim como anteriormente, ele fazia 4 ligações com 4 elementos, 4 átomos de um mesmo elemento, ele fazia 4 ligações. Agora o carbono também faz 4 ligações, porém ele faz 4 ligações com 2 átomos de elementos
que aqui são o oxigênio, certo? Antes eram elementos hidrogênio, agora são oxigênio, formando substâncias diferentes. Né? Antes era o gás metano, que é um gás de característica combustível, certa forma poluidor do ar. Agora o CO2, o gás carbônico, ele é um produto, o que a gente produz a partir da queima, ou da nossa respiração mesmo, né? A queima, no caso, é a reação de combustão. Aqui os pares que sobram, a gente pode representar como tracinhos. Que eles representam os pares eletrônicos que sobraram. Então, ali, nas ligações covalentes normais, o que a gente precisa perceber, ou levar das aulas agora, é que esses elementos, ou essas substâncias, são compostos de elementos, geralmente elementos da parte mais à direita da tabela periódica, que são os ametais e o hidrogênio, né? E essa ligação covalente há um compartilhamento de elétrons, e diferentemente da ligação iônica, onde há uma estabilização com as cargas opostas formadas pela transferência de elétrons, na ligação covalente a gente tem um compartilhamento de elétrons, e isso faz com que o ponto de fusão e ebulição desses compostos seja menor que os compostos que apresentam ligação iônica. Tá? Os compostos com a ligação molecular, covalente, não apresentam corrente, a transmissão da corrente elétrica, não são bons condutores, ou não são condutores mesmo, a não ser que eles estejam ionizados. Então, essa é uma exceção realmente bem particular. É muito mais fácil a gente ter exemplos de compostos que não apresentam carga do que não transferem ou são bons condutores, do que ao contrário, certo? Eles geralmente não são condutores. E por fim, agora no próximo vídeo eu vou falar sobre as ligações metálicas, que são um exemplo aqui mais rapidinho de se dar. Mas eu não vou fazer aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar super longo. Certo, gente? Até mais!